Leitura diária. Eclesiastes capítulo 5. O temor devido a Deus. Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra. Por isso, fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos. Do muito falar, nasce a prosa vã do tolo. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar, e não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. As riquezas não dão sentido à vida. Se você vir o pobre oprimido numa província e vir que lhe são negados o direito e a justiça, não fique surpreso, pois todo oficial está subordinado a alguém que ocupa posição superior, e sobre os dois há outros em posição ainda mais alta. Mesmo assim, é vantagem a nação ter um rei que a governe e que se interesse pela agricultura. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Quando aumenta os bens, também aumentam os que os consomem. E que benefício trazem os bens a quem os possui, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? O sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Há um mal terrível que vive debaixo do sol, riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Se as riquezas dele se perdem no negócio, nada ficará para o filho que lhe nascer. O homem sai nu do ventre de sua mãe, e como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Há também outro mal terrível. Como o homem vem, assim ele vai. E o que obtém de todo o seu esforço em busca do vento? Passa toda a sua vida nas trevas, com grande frustração, doença e amargura. Assim descobri que para o homem o melhor é o que mais vale a pena, é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus lhe dá. Pois essa é a sua recompensa. E quando Deus concede riqueza e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte, é a ser feliz em seu trabalho. Isso é um presente de Deus. Raramente essa pessoa fica pensando na brevidade de sua vida, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Amém? Para refletir. No santuário, tanto o móvel no deserto quanto o suntuoso templo de Jerusalém, havia o pátio e 2 compartimentos.
o lugar santo e o lugar santíssimo. O acesso ao lugar santo era permitido apenas aos sacerdotes e ao sumo sacerdote. No lugar santíssimo, só poderia entrar o sumo sacerdote uma vez ao ano. O pátio, porém, também era um lugar de extrema solenidade, onde eram oferecidos sacrifícios e um lugar também reservado à oração. Isaías 56, 7. Por isso que Jesus reagiu energicamente quando viu o lugar de oração transformado em um covil de salteadores. Mateus 21, 13. A reverência descrita no versículo 1 diz respeito não apenas à forma de adoração, mas à intenção. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos. Não é o sacrifício que agrada a Deus, e sim há por trás do sacrifício um coração que agrada ao Senhor. Quando Saul descumpriu as ordens de Deus e usou os sacrifícios como desculpa, a resposta do profeta Samuel lançou por terra suas obras. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender a Deus melhor do que a gordura de carneiros. 1 Samuel 15, 22. Apesar de não termos mais a prática de sacrificar animais, pois o verdadeiro Cordeiro de Deus pagou o preço de forma perfeita e completa, os sacrifícios ganham a nova roupagem e muitas vezes têm tirado o foco do principal, fazer a vontade de Deus. Jesus está sempre à porta do nosso coração, porém ele não entra se não for convidado. Ele diz que está à porta e bate. Apocalipse 3:20. Mas se a nossa atenção estiver voltada para os sacrifícios de tolos ou palavras nécias, abafamos a sua voz com os ecos de uma adoração vazia. Lembre-se de Pedro, tão impetuoso e tão rápido com as palavras, diante da possibilidade de ver o seu Salvador sentenciado à morte, prontamente lhe fez um voto: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Mateus 26, 35. Porém, na prática, as suas palavras não se consumaram, e após negar a Jesus por 3 vezes, caindo em si, saindo dali, chorou amargamente. Mateus 26, 75. A conclusão do versículo 7 resume em uma frase qual deve ser a minha e a sua atitude. Tu, porém, teme a Deus. Toda a Bíblia confirma o fato de que usar mais os ouvidos e menos a boca é sinônimo de sabedoria e de discernimento espiritual, pois está escrito: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6:4. Amando o Senhor, teu Deus, dando ouvido à sua voz. Deuteronômio 30:20. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Neemias 8:3. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Salmos 95:7. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 4:9. Bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia. Apocalipse 1:3. De Gênesis a Apocalipse, encontramos a confirmação das Escrituras a este respeito. Precisamos nos calar mais e permitir que o Senhor fale. É quando calamos o nosso eu que percebemos com clareza a voz de Deus. Sejamos, pois, prudentes no falar, se tivermos de falar, que sigamos o conselho do próprio Pedro, após compreender esta verdade. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. 1 Pedro 4:11.
a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém?